sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberto a reunião. Convido a todos os presentes para que em pé possamos ouvir o hino. Hoje é o hino da bandeira, né, Luiz? Hoje é o dia da bandeira, né? Então nós vamos fazer uma homenagem a esse hino que teve para ser o hino nacional, né, brasileiro, né?
Tenho certeza que muita gente foi remetido para a infância, né? Lá no grupo escolar, né, Branco? Chamada dos vereadores, solicita a secretária fazer a chamada dos vereadores e vereadoras. Bom despacho, 19 de novembro de 2018, 36ª sessão ordinária. Vereadores: Anderson do Gás. Presente. Fernando Branco. Presente. Doutor Fernando Pediatra. Presente. Joyce Quirino. Presente. Marcelão. Marquinho. Presente. Sessão Queiroz. Presente. Doutora Rose Delegada. Presente. Vital Guimarães. Presente. Coloco em discussão a ata da 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes da Casa. Ata aprovada. Solicito à secretária fazer a leitura das correspondências recebidas. A paróquia Nossa Senhora de Bom Despacho, Diocese de Luz e a Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora convidam para a solene celebração eucarística, na qual renderemos graças a Deus pelos 60 anos de ordenação sacerdotal do Padre Jaime Lopes Cansado, dia 8 de dezembro de 2018, às 19 horas, na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Bom Despacho. O Comando de Policiamento de Meio Ambiente, Batalhão da Polícia Militar de Meio Ambiente, 7ª Companhia PM, o comandante da 7ª Companhia PM, Capitão Douglas Guimarães Lima, de Meio Ambiente, tenho o prazer de convidar Vossa Senhoria e família para a solenidade de formatura dos alunos do Programa de Educação Ambiental, PROGEA. Data: 20 de novembro de 2018, terça-feira. Hora: 18h30. Local: Salão Sesc Laces, Rua Maria da Conceição Del Duca, 150, bairro Jaraguá, Bom Despacho, Minas Gerais. Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Tiro de Guerra, 04006. Os atiradores, o chefe da instrução e os funcionários civis do Tiro de Guerra, 04006, sentir-se-ão honrados com sua presença nas solenidades alusivas ao encerramento do ano de instrução da Turma de Atiradores 2018. Culto: Igreja Batista Betel, Rua São Paulo 421, 21 de novembro de 2018, 20 horas. Missa: Capela Santa Efigênia, Vila Militar, 22 de novembro de 2018, 20 horas. Formatura: Salão do Sesc Laces, 23 de novembro de 2018, 20 horas. Traje: militares, 9º B2 equivalente, civis, esporte fino. Ofício 002/2018, Comissão de Planos de Cargos, ao senhor Vital Libério Guimarães, digníssimo presidente da Câmara de Bom Despacho. Assunto: continuar e intermediar o apoio à Comissão Plano de Cargos de Carreira dos Servidores Públicos do município de Bom Despacho. Senhor presidente, em atenção à informação contida no ofício 001/2018, vereadores, os representantes da subcomissão nomeados pelo decreto 7.865, de 3 de abril de 2018, e considerando a interveniência dos ilustres vereadores, vimos sugerir unificação das subcomissões criadas pelo decreto acima. 2. Participação efetiva no processo licitatório e contratação de empresa para assessoria e elaboração do plano de carreira, de cargos das carreiras dos servidores. 3. Participação direta na elaboração da proposta, juntamente com a empresa licitada. 4. Dilação do prazo para apresentação da proposta do plano
de cargos de carreira dos servidores. Esclarecemos ainda que essas subcomissões até então vêm reunindo, tentando encontrar soluções viáveis para a elaboração dos planos de cargos e carreiras dos servidores. Porém, a partir de então, só com assessorias e suporte de profissionais de áreas específicas podemos dar continuidade a este trabalho. Portanto, sem estas, nosso trabalho fica comprometido. Diante o exposto, agradecemos a atenção dos vereadores, pois só unindo forças que poderemos elaborar a proposta do plano de cargos e salários, que é de suma importância para toda a classe de funcionários públicos do município de Bom Despacho. Atenciosamente, Subcomissão de Atualização do Plano de Carreira do Magistério, Subcomissão de Criação do Plano de Carreira dos Servidores da Saúde, Subcomissão de Atualização e Compatibilização do Plano de Carreira dos Servidores regidos pelas leis 2.349, 2.350, 2.351 e 2.352 de 2013, Subcomissão de Criação de Plano de Carreira aos servidores enquadrados na Lei 1.280, de 5 de junho de 1991, Subcomissão de Harmonização com as leis 1.321, de 9 de novembro de 1991, e número 1.280, de 5 de junho de 1991, Subcomissão de Harmonização dos Planos de Carreira com o Plano da Previdência do Regime Próprio dos Servidores Municipais de Bom Despacho. Ofício número 750, 3 de novembro de 2018. A Sua Excelência, o senhor Vital Libério Guimarães, presidente da Câmara Municipal, Rua Marechal Floriano Peixoto, 40. Assunto: encaminha emenda modificativa ao projeto de lei complementar 6/2017, Código de Posturas. Senhor presidente, enviamos no dia 7 de agosto de 2017 a essa Casa Legislativa projeto de lei complementar 6/2017, que institui o Código de Posturas do município de Bom Despacho. Em reanálise do projeto, após a audiência pública promovida pela Câmara, vimos a necessidade de se alterar 2 dispositivos, com o objetivo de não conflitarem com a legislação específica atualmente em vigor no município, razão pela qual encaminhamos a mensagem anexa, contendo 2 emendas modificativas, para que as alterações sejam promovidas no projeto de lei originalmente enviado. Atenciosamente, Fernando Cabral. Tá bom. Primeiro de novo. Certo? Aqui era um encaminhamento, um projeto enviado. Não, mas é um projeto. A emenda é um projeto. Ele está lá no... Indicações apresentadas. Doutora Rosa Delegada, solicito fazer a leitura de sua indicação. Boa noite ao público presente, ao presidente da Casa, Vital Guimarães, demais vereadores e aqueles que nos acompanham através aí da internet. Minha indicação é uma única. Indica ao prefeito que verifique a possibilidade de incluir no plano de ação dessa administração o asfaltamento da rua Pirapora, bairro Santa Marta. Justificativa: essa obra será de grande importância, pois ligará o residencial Dona Branca e o bairro Rosário 2 à Avenida Maria Guerra, bairro Dom Joaquim, otimizando sobremaneira o trânsito naquela região. Vereadora Sessão Queiroz, também solicito fazer a leitura de suas indicações. Senhor presidente, caros colegas, público presente, internautas, boa noite. Minhas indicações hoje são 4, senhor presidente. A minha primeira indicação: indica ao secretário de Obras que se faça a limpeza e capina da Praça Rerum Novarum, bairro Dom Joaquim. Justificativa:
A referida praça encontra-se com altos matos, o que aumenta a incidência de mosquitos e animais peçonhentos, como também impedindo de ser frequentada por crianças e idosos que a utilizam para lazer, entretenimento e convívio dos moradores. Minha segunda indicação. Indica ao secretário de Obras a instalação de lâmpadas nos postes localizados na Avenida Chico Bernardino, em frente à fábrica de gesso. Justificativa. O local encontra-se totalmente sem iluminação, o que vem colocando os moradores em risco devido à falta de segurança, favorecendo as ações de assaltos, drogas e criminalidade. Ressaltando também que todos pagam a taxa de iluminação pública e têm por direito usufruí-la. Minha terceira indicação. Indica ao secretário de Obras que estude a viabilidade da implantação de rede de esgoto na Rua Ari Marques, próximo ao VAP Supermercados do bairro de Fátima, e outro na Rua 7, bairro Rosário 2, atrás do supermercado Povão. Justificativa. As referidas ruas possuem vários moradores que atualmente não contam com direito de saneamento básico, deixando resíduos e objetos a céu aberto, proliferando um insuportável mau cheiro, além de deixá-los mais vulneráveis a contraírem diversas doenças. Minha quarta indicação. Indico a empresa circular a implantação de um ponto de ônibus na Praça Altino Teodoro, centro, e outro no bairro do Rosário 2, dando acesso ao percurso do bairro São José. Justificativa. Fui procurada por vários usuários das referidas localidades que manifestaram a necessidade da implantação desses pontos, principalmente trabalhadores e idosos que utilizam esses percursos diariamente, tendo dificuldade de locomoção, necessitando fazer uma longa caminhada para terem acesso ao ponto. Muito obrigada. Muito bem, vereadora. Só para situar, Rua Ari Marques, próximo ao VAP, onde é isso? Bairro de Fátima. Rua Ari Marques? É. Não, bairro de Fátima. Você está equivocado. Lá é Maria Lino. Hã? Lá aquela avenida atrás do VAP, lá é Maria Lino. Não, nós temos vários VAPs em Bom Despacho. Tá, então Tem aquele VAP ali do bairro de Fátima. Bairro de Fátima não tem essa rua. Ari Marques é essa rua aqui. Uai, e me passaram a Rua Ari Marques. Tá, mas depois você... Depois eu vou... Olha direitinho, informa para a novamente, secretaria que ela corrige, tá? Porque o morador me passou a Rua Ari Marques. Tá. Tá bom? Muito obrigada. Joyce Quirino. Boa noite a todos os presentes, os internautas que nos assistem. Meu boa noite a todos. As minhas indicações de hoje são duas. Indico ao Corpo de Bombeiros que faça vistoria no sistema de combate a incêndio, registro do hidrante, de todas as creches, escolas municipais e estaduais, e informar se estão todas de acordo com a legalidade. Segunda indicação. Reiterando uma indicação ao secretário de Obras, o asfaltamento do prolongamento da Avenida Brasil, ao lado do campo do Operário, bairro Jardim América. Justificativa. Fui procurada pelos moradores que reclamaram da poeira e dos buracos, e agora do barro. Muito obrigada. Vereador Marcelão. Boa noite, presidente, caros colegas, público presente, internautas. Minha indicação vai ao secretário de Obras que realize a contenção no início do asfaltamento da Rua Araçuaí com a Avenida Maria Guerra. Justificativa. Devido às chuvas, laterais das referidas ruas estão sendo danificadas, podendo comprometer a pavimentação asfáltica. A outra indicação é uma indicação minha e do vereador Vital Guimarães. Indica ao secretário de Obras também que realize melhorias da entrada do bairro Morada do Sol, localizada atrás da empresa Improveter. Justificativo. Com a chuva dos últimos dias, a situação do referido local piorou bastante, devido ao aumento dos buracos. Indicação esta reiterada, né, por todos os vereadores dessa casa. Anderson do Gás. Indica ao secretário de Obras que realize a reparação de um bueiro o mais rápido possível na Rua Pedro Tavares Guanti, bairro Nossa Senhora de Fátima. Indica também construção de meio-fio na quadra de esporte do bairro Nossa Senhora de Fátima. Realizar a operação tapa-buracos em toda a cidade.
Justificativa: no período de chuvas, a terra está cedendo e invadindo a rua, trazendo transtornos aos moradores próximos à quadra. Vereador Marquinhos. Boa noite a todos presentes, aos internautas que nos acompanham. Indico ao secretário de Obras a iluminação da Praça Guilhermino Rodrigues Filhos, no distrito do Engenho do Ribeiro. Indica ao prefeito municipal que solicite a Copasa que faça a construção de rede de esgoto no bairro Ipiranga, distrito do Engenho do Ribeiro. Justificativa: o bairro já se encontra todo asfaltado e desde que a Copasa assumiu a manutenção de rede de esgoto do município, o referido bairro não dispõe do serviço. Muito obrigado. Requerimentos. Doutora Rosa, delegada. Requer do presidente da Câmara que preste as seguintes informações e adote as medidas pertinentes. Qual a data em que será realizada a solenidade do Prêmio Mulher Destaque do ano de 2019? Quais vereadores comporão a comissão especial para tratar do evento? Em caso negativo, solicito de Vossa Excelência que adote as referidas medidas. Justificativa: o objetivo da informação é acompanhar a agilização dos trabalhos administrativos da Casa e possibilitar que os servidores consigam realizar os preparativos em tempo hábil, atendendo aos ditames legais. A solenidade do Prêmio Mulher Destaque acontece no mês de março, o que requer a realização de licitação para a contratação de produtos e serviços. Esperar o mês de fevereiro para a adoção de tais medidas poderá comprometer o evento por impossibilidade de licitar os objetos em tempo hábil. Em discussão. A palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, o pedido dessa vereadora é em decorrência de estar aqui com muita frequência e perceber que os processos licitatórios são uma exigência legal, e se for esperar a nova mesa assumir em fevereiro para ela adotar essas medidas, eu temo que haverá um prejuízo com relação aos trabalhos e muitas vezes não será possível cumprir as regras legais. Então, como Vossa Excelência, como presidente dessa casa até o dia 31, e no ano passado, inclusive, o senhor fez a nomeação dessa comissão especial no finalzinho de dezembro, aí eu peço para ver a possibilidade, caso o senhor ainda não tenha feito essa designação dessa comissão para tratar do assunto, para que nossos trabalhos sigam sem nenhuma interrupção, como é de praxe, o senhor tem feito. Obrigada. Ok, vereadora. Mas, na realidade, nós teremos todo o mês de janeiro, porque a posse ela é automática 1º de janeiro. Então, quem for o novo presidente, ele vai ter mais de 2 meses, que vai fazer dentro do mês de março. Ano passado, porque era gente, mas eu acho que, como nós vamos ter um novo presidente, eu acho que tem que deixar, a princípio, eu entendo que seria mais interessante deixar essa comissão para o novo presidente escolher. Nós fizemos esse trabalho durante 2 anos e concordo que nós precisamos de adiantar por causa do processo licitatório, mas acredito que 2 meses e meio é um tempo hábil para fazer as licitações. Com a palavra, senhor presidente, a réplica com relação ao assunto. Eu insisto em que seja feita essa designação em decorrência da necessidade que assuma o presidente em janeiro. Nós sabemos da dificuldade do processo licitatório que nós tivemos. E, muitas vezes, embora não seja cumprido, inclusive há um projeto de lei de autoria dessa vereadora, a licitação não pode ser realizada sem designar a data. Nenhuma empresa assume o compromisso de contratar se não houver a data definida. E como a própria legislação já fala que tem que ser no mês de março, eu gostaria que fosse a discussão com os colegas para que a gente decidisse isso e deixasse organizado, para não ficar tomando nenhuma medida de urgência quando é possível realizar. Se os colegas forem favoráveis, que nós designemos essa data. Obrigada. Em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Requer também do prefeito as seguintes informações. Qual o resultado do último levantamento rápido de índices por Aedes aegypti, Lira, em bom despacho?
Em quais bairros são concentrados o maior número de focos de reprodução do mosquito? E qual o tipo de criador predominante? Como será a operacionalização da fiscalização pelos agentes de endemias na prevenção e combate à dengue, zika e chikungunya? Quantos agentes de endemias estão contratados no município? Serão realizadas outras contratações? Justificativa, trata-se de formação para exercício de fiscalização legislativo. Importante lembrar que o período de chuvas e calor intenso é mais propício à proliferação do mosquito e, consequentemente, é a época de maior risco de infecção por essas doenças. Por isso, é de grande importância a realização do levantamento para que os municípios tenham melhores condições de fazer o planejamento das ações de combate e controle do mosquito. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque na última reunião que eu estive aqui, na última audiência, né, da saúde, que foram apresentados os dados, havia uma pretensão de contratar alguns agentes de endemias, havia ali o objetivo de se montar um planejamento para o combate do mosquito. E eu acredito que é muito importante esse trabalho, essa informação, para você pensar num plano de atuação, para que nós não tenhamos índices alarmantes com relação ao mosquito. E uma situação interessante que deve ser colocada, até assistia a Hora do Brasil, na semana passada, e foi colocada uma questão com relação a esses números, né, a esses índices de proliferação do mosquito, que eu acho importante levar à sociedade. Porque nós sabemos que os agentes de endemias, eles não vão resolver os problemas. O ideal é que as nossas casas fossem fiscalizadas e que nós fôssemos parabenizados por não estarmos mantendo nenhum tipo de foco para o mosquito. Mas nós ainda, infelizmente, precisamos dos agentes de endemias para orientar a população. Nós sabemos que o maior número de focos estão nas próprias residências e cada um de nós é um dos divulgadores importantes para que nós tenhamos um índice mais baixo. Nós sabemos da intenção da secretaria, mas nós precisamos desses números para que a gente não se assuste com o índice alarmante com relação ao Lira. Inclusive, se nós observarmos esse último final de semana, nós tivemos dias intensos de calor e chuva. Então, isso nós sabemos que pode trazer uma proporção alarmante. Então, nosso objetivo mesmo é trabalhar em prol de diminuir esses números. Obrigada. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Com relação ao requerimento da doutora Rose, foi um requerimento que eu também tinha feito anteriormente, na semana passada, e a Neide, a secretária de Saúde, me respondeu. Então, eu tenho os números aqui, doutora Rose, do último levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, com índice de infestação predial de 5,9. No Engenho do Ribeiro, que era um dos que a gente sabia que havia um boato de que o índice tinha dado muito alto, no Engenho do Ribeiro, nós tivemos um índice de infestação predial de 12,9, tá? Que foi um índice bastante alto. Dom Joaquim, Santa Lúcia, Novo Dom Joaquim, Cruz do Monte, todos 16,70, 11,90. Eu tenho por bairro, ela enviou por bairro, Rose, todos os índices. Então, assim, é interessante estar acompanhando, porque a gente vê que o índice está muito alto. O índice era para estar de 1% e a gente está com o índice aqui de 16% no Pedro Tavares, Dom Joaquim 16,7%, o Engenho do Ribeiro 12,9%, e o número de agentes que tem hoje em Bom Despacho são 26. Então, houve uma diminuição nesse número de agentes e o que a gente está observando é que a gente tem uma infestação, o índice de infestação predial do Aedes aegypti está bem alto no município de Bom Despacho, correndo o risco de a gente ter uma epidemia. Igual eu havia falado anteriormente, doutora Rose, eu acho que a sua colocação foi super pertinente. Nós temos vários PSF sem médico, inclusive do Engenho do Ribeiro é um que continua sem médico. Então, assim, é importante que se faça o mutirão, que se contrate esses agentes que estão faltando, para que a gente não tenha, que a população não pague o preço. 80% dos focos estão dentro dos domicílios, então é preciso que a população colabore
E outra coisa também, que igual a gente tinha falado anteriormente, com a crise hídrica que a gente teve no ano passado, a maioria das pessoas estão armazenando as águas da chuva. Então, o que a doutora Rose falou procede muito. Com o armazenamento inadequado dessa água da chuva, a gente pode ter, sim, e é o que a gente já está observando aqui, um índice de infestação predial do Aedes aegypti bastante alto no nosso município, infelizmente. Muito obrigada. Então, senhor presidente, já que eu vou receber das mãos da vereadora as informações, eu mantenho só com relação a essa possibilidade ou não de contratação de novos agentes, que não está aqui no requerimento. Obrigada. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Vereador Anderson do Gás requer que o gerente do Distrito Regional da Copasa de Bom Despacho compareça a essa Casa Legislativa a fim de prestar esclarecimento sobre o projeto de construção da represa. Em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, por presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Como todo mundo já sabe, essa demanda dessa represa é uma coisa que a gente vem aí sempre falando sobre isso. E a gente tem documento em mãos que o próprio gerente da Copasa, né, o diretor da Copasa, ele me informa que esse projeto já está pronto e que a qualquer momento ele pode vir aqui e mostrar esse projeto, não só para os senhores vereadores, mas também para a população de Bom Despacho. E gostaria, né, de convidar aí, tá convidando o senhor prefeito, né, para estar presente aí, né, juntamente nessa data aí, que ele estará mostrando aí o projeto à população de Bom Despacho. Muito bem. Em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Ainda o vereador Anderson do Gás requer da Secretaria de Saúde as seguintes informações: informar o andamento da licitação de médicos para o município, informar a quantidade de médicos do município que trabalham pelo programa Mais Médicos, informar quantas UBS ainda encontram sem médicos fixos, informar quantas pessoas estão nas filas de cirurgia para cataratas e como anda o convênio para a realização de todas as cirurgias, informar se tem alguma demanda aguardando liberação de licitação ou projeto aguardando posicionamento dessa casa. Em discussão. Senhor presidente, eu vejo necessidade, né, desse vereador em mãos a documentação relacionada. Muito obrigado. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Joyce Quirino requer da Secretaria de Saúde que informe se iniciou o processo licitatório para a compra de uma van com recurso da emenda parlamentar 3768-0015, Ministério da Saúde, van transporte eletivo, que foi paga ao município no valor de R$190 mil. Em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Com relação a essa van, é uma informação que a gente teve, né? Todos os vereadores receberam que há esse recurso já nos caixas do município para a compra dessa van para a Secretaria de Saúde. A gente sabe que hoje a política da Secretaria de Saúde é a terceirização desse serviço de transporte eletivo, mas é uma aquisição que eu acho que vai melhorar bastante o transporte dentro do município de Bom Despacho, igual para a saúde mental, que a gente sabe que eles, né, só têm carros pequenos e que tem uma dificuldade muito grande para transportar todos os pacientes, né? Então, assim, eu acho que isso vem acrescentar o serviço, então eu só quero essas informações com relação a esse recurso que já veio para o município. Muito obrigada. Senhor presidente. Pois não.
Senhor presidente, eu gostaria de estar informado se realmente esses 190 mil mesmo, eu queria dizer quer deixar informada a senhora vereador, e também quero ficar informado, se a senhora está falando da emenda parlamentar que veio no nome do vereador Anderson, é isso mesmo? Não? Do tenente Lúcio? Essa emenda, essa emenda é de autoria da gente. A gente conseguiu lá e, segundo a informação do prefeito, já está tudo caminhado para comprar essa van. Viu? A intenção é essa mesmo, Anderson. Eu peço a palavra, senhor presidente, me desculpe. A intenção é essa mesmo, é verificar que o recurso já está em caixa e saber se já foi feito o processo licitatório. Tá? Eu posso informar a senhora que já está tudo já caminhando para que essa van seja comprada o mais rápido possível, né? Mas é bom a gente estar cobrando mesmo, né? Porque é importante, né? Para que se realize o mais rápido possível, né? Essa emenda parlamentar, a gente tem muito que agradecer ao deputado Tenente Lúcio, porque é uma pessoa que ainda não foi votada aqui nessa cidade, né? E mandou essa emenda em meu nome, né? Então, fico muito grato a ele por isso, né? E fico feliz em ouvir da senhora que essa van vai trazer benefício aí para a cidade. Muito bem, vereador Anderson. Parabenizar, né? A emenda nós sabemos, inclusive estava se adquirindo uma emenda com cadeira de rodas, depois queria que se comprasse uma de 16 lugares, aí voltou para de cadeira de roda, e ao final ficou decidido que é uma van com capacidade para 8, mais a cadeira de rodas, não é isso? Então, muito bem, parabéns pela aquisição para o município e para a saúde e bom despacho. Joyce Quirino e Seção Queiroz requerem ao prefeito municipal, no prazo de 15 dias, e sob as penas do artigo 66, parágrafo único do artigo 89.3, terceiro, ambos da Lei Orgânica do Município de Bom Despacho, os motivos que ensejam a diferença salarial entre secretários, notadamente entre os secretários que possuem cargo efetivo e os demais, sem vínculo efetivo com a administração, bem como informe qual o fundamento legal para o pagamento diferenciado de subsídio justificativo, em consulta ao portal da transferência do Poder Executivo. As vereadoras signatárias constaram que há diferenciação entre os subsídios dos secretários municipais. Assim, em defesa do erário público, faz-se o presente requerimento para elucidar os motivos e fundamentos que embasam tal diferenciação de subsídio. Em discussão, e eu vou colocar aqui em votação o requerimento anterior da vereadora Joyce Quirino, que não foi levado em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrário se manifesta. Aprovado. As informações da secretária de Saúde sobre o processo da aquisição da van. E agora eu coloco em discussão o requerimento das vereadoras Joyce Quirino e Seção Queiroz. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. O requerimento já está autoexplicativo, são informações para que nós possamos exercer o nosso dever fiscalizador. E eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, se eu posso retificar agora já, antecipadamente da palavra final, o nome da rua, que eu fiz uma confusão aqui, estou olhando na minha agenda, é Rua Padre Libério. A Rua Ari Marques, realmente eu deixei de fazer indicação, que eu ia fazê-la hoje também, e fiz essa confusão do nome das ruas. Era a limpeza aqui, atrás da rodoviária, que está muito suja. Muito bem. Então, houve essa confusão, me desculpe. Muito obrigada. Não tem problema não, vereadora. Solicito à mesa fazer a ratificação. Ainda em discussão, o requerimento da vereadora Joyce Seção Queiroz. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Vereador Marcelão requer da secretária de Saúde que informe quantos médicos cubanos há no município de Bom Despacho do programa Mais Médicos. Caso haja o rompimento do governo, rompimento do governo federal com o programa Mais Médicos, a Secretaria de Saúde já está analisando como suprir as vagas que porventura ficarão em aberto. Requer também da Secretaria de Planejamento que informe se o pagamento do 13º salário aos servidores municipais será
comprometido devido aos repasses, ao atraso nos repasses do governo estadual ao município. Em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, esse requerimento aqui dos mais médicos é uma demanda do município, porque nós temos profissionais que atendem os PSF, e aqui a gente vê toda semana a falta de médico que está em alguns PSF. Então, se esses médicos forem embora, lógico que a gente vai ficar mais omisso nos PSF. Então, eu estou perguntando à secretária, ao mesmo tempo, pedindo que ela também agilize dessa forma, para que não, os outros PSF não entrem em caos, né? Porque com a saída dos médicos cubanos, e se realmente for sair, vai comprometer alguns PSF. E a segunda requerimento aqui é para a secretária de Planejamento. Até perguntei ela já, mas ela formalmente até me falou ali, mas alguns servidores, devido a essa veiculação de matéria aí do repasse do governo do estado com os municípios, tem muitos municípios que já manifestou que não tem condição de pagar o 13º, e alguns servidores do município de Montes Claros ficam preocupados. Então, é mais para a gente dar uma satisfação para eles, uma resposta que seja positiva. Senhor presidente. Pois não, vereador. Pode falar. Senhor presidente, devido ao acontecimento que estamos todos previstos de ver, que vai acontecer, né, que é a retirada desses médicos, uma vez em que nós estamos passando já por falta de médico, mesmo com eles aqui, uma vez em que já foi feita licitação e não houve médico oferecendo para se trabalhar no nosso município, eu venho aqui pedir a Vossa Excelência aí, né, que faça aí, juntamente com os vereadores aqui presentes, um requerimento pedindo, né, ao excelentíssimo senhor prefeito, para que mande a esta casa um projeto de lei para que tenha mais condição, né, para poder pagar os médicos, para que tenha procura, né, para que nós não venha ficar aí, né, sem médico, né, no próximo ano. Então, é esse aí, senhor presidente, o meu pedido. Obrigado, senhor. Em discussão ainda? Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Só com relação ao segundo requerimento, o Marcelo fez, muito pertinente, mas já é bom adiantar os servidores públicos municipais, quem conversa com a Fátima, ela esteve aqui essa tarde para tratar a respeito da lei orçamentária, e ela já adiantou que o município de Bom Despacho vai honrar o compromisso com relação ao 13º. Metade já foi pago no meio do ano, e a outra metade será pago sem nenhum problema no mês de dezembro. E a gente aproveita para parabenizar a administração pública municipal por estar honrando esses compromissos. Nós sabemos que várias cidades de porte maior, onde a receita é muito maior do que a de Bom Despacho, as escolas estão fechadas. Nós podemos citar aqui como exemplo a cidade de Divinópolis. Então, é muito importante que já tenha tranquilidade esses servidores, né, Marcelo? Ela hoje esteve conosco e nos adiantou que o município de Bom Despacho pagará o 13º sem nenhum problema. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Com relação ao ofício, né, ao requerimento do Marcelo e do Anderson do Gás, com relação a essa questão dos médicos cubanos, o ideal é que essa retirada fosse feita, né, Branco, dentro do bom senso, né, e da responsabilidade, porque hoje já saiu uma notícia que eles vão retirar todo mundo antes do final do ano. Então, eu acho assim, que o governo cubano ele deveria aguardar, né, a contratação dos novos médicos para retirar os médicos deles. Então, assim, vai gerar no Brasil, né, no nosso país, uma calamidade mesmo, porque várias regiões é muito difícil se arrumar. Aqui ainda é mais tranquilo. Agora, você imagina, né, para o norte do Brasil, como que vai ser difícil. Então, a gente tem mais de 8 mil médicos, parece, no programa, no Brasil todo. Eram parece que 16 mil, e agora restam, acho que 8 mil, mais ou menos, quase 9 mil. Então, assim, era necessário, assim, acho que, não sei se o governo municipal pode fazer alguma coisa, né, para tentar resolver isso. Mas para que essa retirada seja feita de forma, né, responsável, e não de forma irresponsável, como o governo cubano está fazendo com o Brasil. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, por mais esse motivo, tá vendo? Eu acho que deveria, né, mandar aí um projeto de lei aí, né, desde que não fuja, né, das normas necessárias, mas que, né, antes que
a gente vem ficar aí numa situação crítica com a população. Mais uma vez, venho aqui reforçar o senhor, né, pedindo ao senhor que, juntamente com a Câmara aqui, os vereadores, senhores vereadores, que, né, fortaleça esse pedido aí, né, para que o prefeito mande esse projeto de lei aí, que pode dar mais condição aos médicos, né, para a gente estar aí, né, garantindo aí a saúde da população de Bom Despacho. Em votação, vereadores favoráveis, permaneça como se encontra, contrário se manifesta. Aprovado. Vital Guimarães requer que seja encaminhada moção de congratulação ao padre Jaime Lopes, cansado em virtude dos 60 anos de ordenação sacerdotal. Em discussão, fazendo essa homenagem ao padre Jaime, acho que merecidamente, né, um dos mais antigos sacerdotes aí da nossa paróquia Bom Despacho, ele é de Bom Despacho e com certeza merece o nosso reconhecimento. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de Lei 55/2018, tramitando nessa casa. É o projeto que estima os receitos, fixa as despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Bom Despacho para o exercício 2019. Nós estamos recorrendo ao regimento da Assembleia e, devido a fatos novos apresentados aí pela administração com relação, né, aos atrasos, aos repasses não repassados, né, pelo governo do Estado. Então, revendo aqui a nossa posição, nós vamos colocar a emenda anterior em segunda discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, esse projeto foi votado em primeira votação semana passada e nela foi inserida uma emenda. E quando a emenda foi inserida, a gente poderia ter pedido dispensa tertícia e votado o projeto em segunda votação. Quando a gente passa a votar o projeto em segunda votação, as emendas estão inseridas no projeto. Então você vota as emendas e o projeto em segunda votação. Mas devido... Vereador, um momento, por favor. Vereador Anderson. O vereador está em... Vamos entender o projeto. Devido a emenda ser votada em primeira, então ela seria votada em segunda hoje junto com o projeto, porque as emendas já estão inseridas no projeto. Mas essa semana, os blocos dos líderes, a comissão de vereadores, teve uma matéria nova sobre a inadimplência do Estado com o município, aonde nós convidamos a secretária de Planejamento nessa casa, aonde discutimos, e eu pediria os demais vereadores, todos sabem da situação que foi discutida nessa comissão, que a gente aprovasse o projeto em segunda votação, rejeitando as emendas. Eu pedi aos colegas que a gente votasse o projeto em segunda votação, mas rejeitando as emendas, porque as emendas também é votada em segunda votação, porque quando você vota em primeira, ela passa a ser inserida no projeto. Então, você não vota as emendas em segunda, mas como você está votando o projeto em segunda votação, automaticamente você está votando as emendas também, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Com relação à lei da Assembleia, quando fala em matéria nova, nós podemos fazer uma analogia com fato novo. Na verdade, vereador Marcelão, nós votamos esse projeto no dia 12. No dia 13, pela manhã, entrou na MGTV uma matéria mostrando a situação fiscal e as dívidas do Estado. Nós sabemos que, inclusive, foi feita uma intervenção da
AMM, com o objetivo de reunir os prefeitos com o futuro governador, e ele mesmo disse que não sabe como é que vai ser feito esse pagamento dessa dívida de mais de 14, me parece, né, milhões. Então, é aproximadamente 14 milhões. É realmente um valor alto. Nós temos o artigo 102 do Regimento Interno da Câmara, que fala de matéria nova, que é possível emendar em segundo turno. Já o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, em seu artigo 189, fala matéria objeto de emenda é votada no segundo turno. Então, na verdade, depois de uma discussão de todos os vereadores, ouvindo a secretária, que nos fez aqui várias exposições, e esses vereadores objetivando, com certeza, o prosseguimento, sem interrupção, da prestação dos serviços públicos, principalmente os essenciais, e o pagamento dos servidores públicos, que, na verdade, é espírito para o trabalho dessa casa, nós estamos aqui votando essa emenda em decorrência desse fato novo, uma vez que você percebe que há o espírito da lei em se fazer uma segunda votação, em se discutir amplamente o projeto. Então, eu coloco em segunda votação, com base principalmente na reunião dos senhores vereadores, do Colégio de Líderes. Eu coloco a emenda para votação, para a segunda votação. Favoráveis, permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Então, rejeitada as emendas 1 e 2. Primeira e segunda emenda. Coloco agora o projeto em segunda discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar todos que estão presentes e dizer que é uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Eu fiquei ausente por um período e gostaria de me dirigir a vocês que estão nos assistindo, aqui ao vivo e também pela internet, para comentar um pouco sobre esse projeto que nós estamos votando. Hoje nós recebemos na Câmara a visita da nossa secretária de Planejamento, senhora Fátima, a qual eu acho que faz um belo trabalho, e nos pediu a compreensão, como a doutora Rose colocou, tendo em vista a situação econômica de nosso Estado, a crise econômica que nós estamos enfrentando no Estado de Minas Gerais, com a Associação Mineira de Municípios afirmando que o município de Bom Despacho ainda tem uma dívida a receber, um crédito a receber do governo do Estado de cerca de 14 milhões. E, levando em consideração esse cenário, pedindo a compreensão de nós, vereadores, que mudássemos uma posição que estava definida aqui na casa em relação ao percentual do orçamento do município que poderia ser remanejado sem autorização prévia do Legislativo. E, considerando todos os argumentos colocados, nós aqui em conjunto, como vocês puderam observar, achamos por bem contribuir com o município, porque o Legislativo precisa estar em sintonia com o Executivo. Independente de legenda, de partido, nós temos que ter uma ação muito nobre nesse momento difícil. Mas também quero dizer para vocês aquilo que eu disse pessoalmente para a secretária e para os colegas, aqui dividir com vocês a minha preocupação. Eu acredito que é importante também o município reavaliar alguns gastos, assim como o Legislativo tem feito, o Executivo também. Em um momento de dificuldades, é um momento também de cortes, de despesas desnecessárias. Nós estamos aí preocupados, como o vereador Anderson, o vereador Marcelo colocou aqui, a doutora Joyce, a sessão também, a questão dos médicos, dificuldade, a ausência de médicos em algumas UBSs, a perspectiva não é boa do governo federal em relação aos mais médicos, então a situação indefinida. Então, um momento que o município precisa, cada secretaria, reavaliar os gastos. Será que nós não estamos com excesso de secretários em Bom Despacho? Nós tivemos agora esse ano um aumento nos gastos do salário dos secretários, enquanto nós, vereadores, não tivemos reajuste, pois não é momento para isso. A população não deseja aumento. E o salário dos secretários passou de 6 mil para 7.200, em um momento de crise. Nós temos aí alguns aluguéis que o município paga de imóveis, que poderiam, ao meu ver, pelo que eu já fiscalizei e identifiquei, estão super
são ociosos, imóveis ainda de certa forma ociosos pelo potencial, pelo tamanho, que poderiam ser revistos os gastos, cargos de livre nomeação em algumas secretarias que poderiam ser revistos, como temos, por exemplo, um cargo aí de coordenadora de festas populares, que é um cargo que não é uma prioridade para o momento, um exemplo só que eu estou dando, assim como outros cargos. Então, estou aqui, não estou citando nomes, com muito respeito, mas com uma função de uma visão um pouco aí diferente nesse ponto de vista, de enxugar um pouco a máquina municipal também. Eu acho que isso é uma coerência no discurso com o momento que nós estamos vivendo, mas na ação administrativa do Executivo. São as minhas considerações que fiz diretamente e respeitosamente a nossa querida secretária de Planejamento, a Fátima, a qual acatou, ouviu, e eu quero agradecê-la pela presença aqui. Então, muito obrigado aos colegas. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado o projeto. Projeto de Lei 38 de 2018, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual, PPA, 2018-2021, para o exercício 2019. Parecer das comissões foi pela aprovação do projeto sem emendas. Coloco o projeto em segunda discussão. Nós fizemos a primeira votação na semana passada. Em segunda votação, vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Caminhando para o encerramento, nós temos a palavra livre, franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Em primeiro lugar, eu gostaria que, eu até confirmei dentro do projeto de lei esse questionamento das vereadoras Seção e Joyce. Existe uma lei, que é a Lei Complementar 25. No artigo 51, parágrafo único, ela dá a opção do servidor público efetivo optar ou pelo salário do cargo comissionado, foi aprovado aqui na Câmara, ou então manter o seu salário de efetivo mais o valor de 50%. Então, se nós observarmos, vai dar diferença. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos alguém aí que exerça uma função que está há muito tempo na prefeitura, então ela tem essa opção de escolher esse servidor. Então, alguns secretários que são efetivos, o valor, a diferença se dá em decorrência da Lei Complementar 25, artigo 51, parágrafo único. Tá? Os demais secretários que não são servidores efetivos, o valor tem que ser harmônico. Tá? Agora, eu gostaria aqui de falar sobre a apresentação dos nossos jovens. Nossos jovens aqui da Câmara estarão participando da Gincana do Saber Regional. Então, na quinta-feira, eu, juntamente com algumas pessoas, acompanharemos os dois jovens, o Pedro e o Vitor, que foram os vencedores da Gincana do Saber até a cidade de Nova Serrana, onde tentarão trazer o troféu para Bom Despacho. São mais de 10 cidades que disputam. No ano passado, recordando os senhores, nossos jovens ficaram em segundo lugar, né, nessa Gincana do Saber Regional. Muito obrigada, senhor presidente. Só mais um minutinho. Com relação à leitura, ficou para trás aqui um convite, é só para não deixar ninguém de fora. 30, você faz parte dessa história. Convite. Confiantes na bondade e misericórdia infinitas da Trindade, nós, a equipe de trabalho do CIAME São Vicente ABAP, convidamos vocês e todas as suas famílias para participar da nossa grande alegria, unindo-se em oração pelo dia que celebramos nossa ação de graças, pelos 30 anos de fundação deste núcleo, por todos esses anos de desafios, perseverança e missão. Dia 22 de novembro de 2018, às 19 horas, na Igreja Matriz São Vicente de Paula, Rua Bambuí, sem número, bairro São Vicente. Obrigada. Senhor presidente, gostaria de usar a palavra até para fazer um esclarecimento público, já que durante a última semana cortaram uma coisa que eu disse aqui, e isso, vamos dizer que viralizou em Bom Despacho, né?
Queria pedir desculpa àqueles que entenderam a mensagem até de forma errada. Eu acho que a frase que eu utilizei foi infeliz e prepotente, e por isso eu peço desculpa aos feirantes. Mas eu queria deixar claro que as pessoas cortaram o vídeo e que aquilo era um desabafo, né? E muita gente já entendeu que eu estava dizendo, me referindo a todos os feirantes de Bom Despacho. Isso não é verdade, né? Quem me conhece sabe que eu não saio ofendendo as pessoas por aí. E por isso aí eu pedi desculpa ao pessoal todo, porque eu não me referi a essas pessoas, não me referi aos feirantes, não me referi aos mototruques. O que eu disse, e a frase foi infeliz, e eu peço desculpas, o que eu disse, aquele indivíduo que não tem registro, que não tem alvará, foi isso que eu disse. Eu fui muito claro, senhor presidente, só que o vídeo foi cortado. O que está sendo divulgado é uma parte. Isso, na verdade, está sendo discutido aqui o ano todo. E todo ano aqui, até eu desabafar e dizer aquilo. Agora, a frase foi infeliz. Então, eu peço desculpa a todos. Então, já que todo mundo se sentiu ofendido, a frase foi infeliz e eu peço desculpas. Mas queria deixar isso claro, senhor presidente. Eu estava me referindo àquele que está ilegal, e não àquele que está legal. Até porque, senhor presidente, nós temos uma lei para ser votada aqui. Nós vamos regulamentar a atividade dos senhores. Eu não tenho interesse nenhum em atrapalhar a atividade dos senhores. Então, se você entendeu errado, eu peço desculpa a vocês. Inclusive, tem alguns, mas chegaram agora. Infelizmente já não deu para entrar na pauta. Até falei com o Marco Túlio para escrevê-los para a semana que vem, vir aqui, usar a tribuna, fazer o seu desabafo, e é importante o seu esclarecimento. É importante também que o pessoal busque entre no site da Câmara e busque lá o seu comentário da forma que foi feito aqui para tirar as dúvidas. Senhor presidente, é uma demanda que não é de uma reunião. Quem acompanha as reuniões da Câmara estão todos no YouTube. Eu estou sempre com as demandas do problema do sossego público, né? Infelizmente, tem gente, em Bom Despacho, a gente sabe que não tem a intenção. Para ficar claro, não estou me referindo aos feirantes. São pessoas que são pretensos candidatos aí e ficam usando as coisas que a gente fala. Infelizmente, graças a Deus, eu tenho um passado bom, as pessoas não têm muita coisa para buscar no meu passado, então tentam buscar no meu presente. Quem me conhece sabe que eu trabalho aqui diurnamente, senhor presidente, para ajudar as pessoas. Eu votei, tudo que eu votei nessa Câmara aqui foi a favor do povo de Bom Despacho. Nunca votei para beneficiar ninguém particularmente aqui. Bem, pois não, vereadora. Senhor presidente, só complementando aqui ainda a fala, a discussão sobre os médicos cubanos, né? Só pontuando que eu espero que a secretária de Saúde, já sabendo dessa situação, que esses contratos vão ser suspensos, né, no final de dezembro, para que haja um planejamento, né, uma programação para que esses médicos sejam substituídos. Haja vistas que nós temos um número muito pequeno de médicos cubanos no município, então não vai ser difícil para ela substituir esses médicos, para que a população não fique prejudicada, como ficou aí com essa falta de médico nos PSFs durante esse longo período aí, durante esse ano. Uma boa semana a todos, boa noite, muito obrigada. Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, há poucos dias agora a gente recebeu aí um aviso da empresa Copasa, né, que vai cobrar aí o tratamento de esgoto. E mandou esse aviso aqui, ó, né? Esse aviso aqui para a população de Bom Despacho. E aqui a gente já pode concluir aqui que tem erro aqui, né? Que a tarifa aqui está falando num dos avisos 95% e no outro aviso 92,5%. Então isso aqui já é um erro, né? Que está aqui. E quero dizer para o senhor que a gente tem documento em mãos que fala que a Arsai, a Copasa fala que a Arsai fiscaliza e a Copasa fala que usa o índice da Arsai, e a Arsai fala para mim, o diretor da Copasa, que não responsabiliza a Copasa e o prefeito fala que ela não pode cobrar o esgoto, né? Então, do jeito que está. Então, o que acontece? Devido a isso, né, venho
apresentar denúncia com vistas instauração de inquérito e instauração de ação civil ao penal pública. Amanhã estarei representando o Ministério Público, né? Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui minhas considerações ao povo de Bom Despacho, que a gente está aí lutando, né, como fiscalizador do povo. Muito obrigado, uma boa noite a todos, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, Bruno. Queria agradecer aqui ao deputado Antônio Carlos Arantes pela emenda que destinou agora R$250 mil para fazer um asfalto lá no bairro Babilônia. O pessoal está numa ansiedade danada com esse asfalto lá, esperando as ruas todas esburacadas, né? A gente tem muito que agradecer ao deputado. E quero parabenizar a administração também por ter pago já a metade desse 13º e afirmando que está pagando o restante agora, a fim do ano, e as contas tudo em dia. É uma grande vitória, a gente sabendo que tem muitas prefeituras que estão fechando. Eu quero até comentar a respeito desse Copasa aí, porque isso aí já está no Ministério Público, né? Copasa mandou para lá que vai cobrar, mandou para aqui, para a Câmara, foi lido aqui que ia cobrar, mandou para o prefeito já mandou um ofício falando que não é para cobrar. O Ministério Público já mandou a Polícia do Meio Ambiente ir lá conferir, entendeu? Eles foram lá, fizeram a vistoria, ver a situação que está lá, a elevatória estava parada, não estava funcionando. Eu creio que a Copasa não vai cobrar, né? Então, isso aí já está bem em andamento. São essas minhas palavras, muito obrigado. Muito bem. Registrar aqui, 15 de novembro, próximo passado, aniversário do Alberto Coimbra, no qual nós parabenizamos toda a Câmara, eu, doutora Rose, na mesa, Marquinhos, viu? E todos os vereadores, te desejamos saúde, viu? Saúde e vida longa. Muito bem. Registrar um acontecimento importante que houve em Bom Despacho na última sexta-feira, que foi a segunda edição do concurso Miss Beleza Negra. Ocorreu aqui no Coronel Praxedes e realmente foi um show. Veio inclusive uma deputada eleita agora lá do PSOL, representando a classe negra, deputada novinha. Como é que é o nome? Áurea Carolina, o nome dela. Eu tive o prazer de ser jurado, né? Fiquei um pouco com vergonha, porque tinham mais seis juradas, e somente eu, né, representando a classe masculina. Mas houve a beleza negra feminina, masculina, teve um desfile de crianças, realmente um show. Vieram concorrentes de Nova Serrana, de Luz, de Bom Sucesso, né, e mais a beleza negra de Bom Despacho aí, que ganhou o título. Foi a de Bom Despacho e o de Bom Despacho aí que foram os Miss, né, e Misters, respectivamente. Mas nada mais havendo, em nome de Deus declaro encerrada a nossa reunião.